Pessoal, estamos recebendo aqui o meu amigo João Pacheco. O João talvez não lembre, mas a gente se conheceu tem quase 6 anos, foi em outubro. Eu lembrei até do mês agora. Foi em outubro, 6 anos atrás, que eu estava precisando criar uma rotina de backup dos nossos servidores, porque eu estava preocupado já desde aquela época em manter um backup seguro, a garantir, pensar de como é que as coisas iriam acontecer. Lógico que a gente pode melhorar ainda, né, João? Sim. Mas pensar de como que a gente iria lidar com uma possível falha do servidor, como que a gente iria tratar isso, se perdesse de fato todo o servidor, o que eu iria fazer, como é que eu iria recuperar todas as informações. E aí 6 anos atrás eu procurei, abri um projeto lá, nem lembro a plataforma, e aí o João que nos respondeu e trouxe todas as informações que a gente precisava e passou a segurança que a gente precisava. E já tem 6 anos que eu aperreio o João de vez em quando, né? Verdade. Mas é um aperreio bom, né? É positivo sempre. E aí, o João nos atendeu e fomos bem assistidos e é assim desde então. Então, para a gente começar esse papo, eu queria começar com a sua apresentação. Quem é o João Pacheco? Como que você começou nesse mercado aí de infraestrutura e segurança? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiramente, Betânia, obrigado pelo convite, tá? Estou muito honrado de ter sido convidado aqui para falar um pouco do meu trabalho, um pouco de infraestrutura, um pouco de segurança para todo mundo, que eu acho que só agrega, né? As pessoas precisam conhecer um pouco mais de cibersegurança ou segurança da informação, como se diz aqui no Brasil, né? Sobre mim, né? Sim. Eu iniciei, né, sempre fui um nerd, né? Iniciei desde pequeno mesmo. Com 10 anos de idade, meu pai me deu o primeiro computador, né? Aquele computador doméstico mesmo, de 8 bits. Sim. Né? E de lá, dali para frente, né, eu fui sempre procurando me aperfeiçoar mais, né? Procurando saber mais, procurando conhecimento, né? E aí, com 15 anos, entrei numa escola técnica, tive o primeiro contato com computadores realmente corporativos, né? A época PCXT ainda, né? Estou falando em meados de 95. Sim. Né? Então, assim, e tinha lá uma rede pouco rudimentar na própria escola técnica, né? Mas de lá eu fui encaminhado para uma empresa, né? Um estágio, né? Era uma empresa de navegação até média para grande, né? E lá eu tive o prazer de conhecer realmente uma rede de computador, o que era, né? E apesar de eu ter toda a retaguarda de desenvolvimento que a escola técnica me deu, eu fui lá realmente para ajudar a desenvolver sistemas, eu fiquei fascinado com a questão da rede, né? De infraestrutura, de redes e tudo mais. E aí sempre busquei esse conhecimento, larguei um pouco do desenvolvimento, né? Acho que até hoje ainda desenvolvo, né? Você sabe disso, scripts e tudo mais, a gente tá no nosso dia a dia. Mas eu procurei muito mais ir para o lado da infraestrutura, né? E depois veio a segurança da informação, né? Aí falando um pouquinho de faculdade, né? Fiz engenharia da computação, depois fiz redes de computadores, né? Um curso específico de redes de computadores, né? E depois um amigo me chamou, meados de 2000, 2001, para trabalhar com segurança da informação, né? E de lá para cá, né? Eu não saí mais desse mercado. Para mim, a gente chama, né? Nós que estamos no mercado, a gente diz, a gente está ali na ponta do iceberg, né? Do mercado de TI, né? Então, assim, a gente está ali o que tem de mais novo, né? O que está mais se falando, a gente está por dentro, né? E a gente tem que ficar por dentro. Né? Graças a Deus você não saiu, João. A gente precisa muito de você e do seu trabalho, é muito importante. Sim. Então, você já deve ter percebido, pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre segurança, né? E a gente sabe que, infelizmente, mesmo com tudo que tem ocorrido aí, mesmo com todas as histórias que a gente vê de golpes, de ataques, tivemos agora o bendito do apagão digital, né? Mas mesmo com tudo que a gente vê aí no dia a dia, tem muita empresa que ainda não está preocupada com segurança. Muita empresa. Tem gente que pensa que ainda está naquela época de pensar que a segurança não vai aquela de não vai acontecer comigo, né? Meu servidor não vai parar, eu nunca vou ser atacado, né? E a gente muita gente, na verdade, infelizmente, novamente, só cai a ficha quando acontece alguma coisa e só vai procurar o profissional quando acontece alguma coisa. Exato. E é muito mais difícil tratar, suponho eu, quando a situação está dessa forma, né? Porque mitigar um problema, né? Vamos dizer, no ongoing, né? No dia a dia, é uma coisa.
Outra coisa é recuperar, né, após um desastre. Né? Realmente o trabalho é muito maior. Sim. E às vezes algumas coisas são irrecuperáveis, né? Algumas questões ali são irrecuperáveis. Por mais que você tenha backup e tudo mais, além do que, um banco de dados, por exemplo, né, que está ali sendo inserido, né, linhas o tempo todo, quase online, né, você sabe disso, você trabalha no dia a dia com isso, é complicado você ficar, né, por mais que tenha replicação e tudo mais, vai se perder alguma coisinha ali. Sim. Tá? Às vezes você vai perder 1 hora de trabalho, né, 1 hora que seus clientes inseriram dados ali, né, e tudo mais. Então, mitigar é a melhor maneira, né? Evitar, prevenir é sempre a melhor maneira de você lidar com a parte de cibersegurança, né? Segurança da informação. Legal. E como eu falei ainda há pouco, a gente passou agora recentemente, todo mundo ouviu falar dessa questão, foi noticiado em tudo que é TV, jornal, na internet, sim. A questão do apagão digital. O que foi isso? Para quem está fora desse mundo, o que foi que aconteceu, em forma resumida? Muita gente veio perguntar para mim, né, sobre isso, mas o que realmente aconteceu? Porque os jornais, né, genéricos, né, nunca é muito específico, né, noticiaram apagão digital, cyberapagão, né, e aí a gente vem muito pelo lado da cibersegurança, né, então a gente acha que foi um ataque, e realmente nesse caso não foi. Né? Tivemos um ataque em 2017, né, o WannaCry, que foi uma coisa massiva ali realmente e que se alastrou de uma forma assim, impressionante. Né? Aquilo sim foi um ataque. Né? Mas nesse caso, a empresa, né, que desenvolvia a proteção, né, ela tinha agentes rodando, e detalhe, só aconteceu no Windows, né? E tinham agentes, né, que são clientes, né, que ficam residentes na memória, todo mundo tem. O seu antivírus de casa, o seu doméstico, aqui do seu notebook, ele está rodando o que a gente chama de agente, né, ou cliente, como você quiser chamar, né, ele roda sob direitos administrativos, né, então ele tem controle total da sua máquina. E o que aconteceu foi uma atualização, né, esses agentes pegaram a atualização da central de forma automática e essa atualização teve um erro. Agora, até antes de eu entrar aqui no estúdio, eu estava lendo sobre isso, né? Inclusive, porque aos poucos as informações estão aparecendo. E que o erro foi de ponteiro, né? Quem desenvolve, né, em C, C++, né, tudo, o ponteiro você está apontando uma região de memória, né? Vamos falar assim, não vamos ser muito específicos, mas você está apontando uma região de memória dentro da memória RAM do computador. E o sistema operacional, ele costuma evitar que o acesso privilegiado à memória seja feito, por mais que seja administrador, para que exatamente isso, que ele não pegue algum software que está rodando ali e injete um código ali para o que a gente chama de ter ali acesso ao sistema de uma certa forma, né? E aí, não sei se eu estou falando muito técnico, mas sendo mais superficial, foi isso que aconteceu. Então, ele tentou um acesso numa região de memória RAM que o Windows evitou. Então, qual foi a forma de evitar isso? Tela azul. Entendi. Então, para evitar que acontecesse um acesso privilegiado a uma região de memória que tivesse um programa e que, na verdade, sendo mais específico ainda, que eu li ali o artigo, ele tentou acessar uma área de região de memória que não tinha nada. E aí o próprio sistema operacional falou, poxa, você está acessando um negócio que não tem nada ali escrito. Coisa estranha, eu vou evitar. Tela azul. E a gente, eu mesmo nunca soube por que dava aquela tela azul, né? Mas pelo menos nesse caso é importante saber. Normalmente é questão de acesso à memória mesmo. Tá? Legal. E aí você já comentou, esse apagão digital só afetou máquinas que rodavam Windows. Só afetou máquinas que rodavam Windows. E concluindo, né? Foi um erro. Tá? Foi uma atualização, né? Que acredito eu, né? Eu não estou na empresa, não sei de detalhes. Foi um não testado, vamos dizer assim. Não foi testado, não foi massivamente testado antes de ser publicado, né? Para que os agentes pegassem a atualização. Entendi. E para as pessoas que estão acompanhando assim, essa notícia e que ficaram talvez preocupadas, esse apagão digital influenciou alguma coisa efetivamente em redes
de empresas na rede ou na segurança. Você falou que não foi um ataque, né? Não. Mas isso terminou impactando na segurança das empresas ou na rede das empresas, porque imagina, se tinha uma empresa lá com firewall que estava rodando em Windows e aquilo ali caiu e eles deixaram, sei lá, alguma coisa ligada, caiu o firewall, por exemplo. Como apareceu, né, nos noticiários, né, aeroportos e serviços públicos, até o 911 lá nos Estados Unidos, em alguns estados paralisou. Por quê? Então, os softwares, né, vamos dizer, softwares de gerenciamento de central, o que seja, estavam rodando sobre o Windows. Sim. E aí tinha um agente instalado no servidor, por exemplo, o Windows Server, né? Então, se foi afetado nos clientes, vamos dizer, nas estações Windows que rodam Windows 10 ou 11, também foram afetados os Windows Servers, né? Sim. Versões 2022, entre outras, né? Entendi. Porque funciona da mesma maneira, o agente está rodando lá de forma administrativa. Sim, entendido. Tá? E agora entrando um pouquinho mais na área da Fale Fácil, né? De forma mais específica. Primeira vez que eu instalei um servidor VoIP, o sistema que a gente usa, o Magnus Billing, ele normalmente rodava em CentOS, e aí tá sendo descontinuado, né? Já está no fim da vida. Isso é um problema. Na verdade, foi descontinuado dia 30 de junho. Junho, né? E a gente precisa atualizar quanto antes, né? Na verdade, migrar para outras alternativas. Isso, ele já tá apto a rodar em Debian 10 e 11, até o 12 eu acho que já roda belezinha. Legal. Mas a primeira vez que eu instalei, e já tem mais de década, a primeira vez que eu instalei esse sistema, o Magnus Billing, eu fiquei assustado com a quantidade de tentativas de conexão, de acesso não autorizado, né? Sim. Mas era muita coisa, João. Assim, na hora que eu instalei o servidor, foi praticamente imediato. Instalou, o cara... Tá. É o brute force, é o chamado brute force, né? É um tipo de ataque, tá? Tem N tipos de ataque, né? Nessa... E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Imagina que um cliente... A gente tem vários clientes que instalam o sistema para usar. A gente até tem vídeos que ensina a instalar o sistema e ele já tem um firewall, tem um fail to ban, né, lá instalado. Mas imagina que o cliente não esteja preocupado em estar acompanhando o que é que está acontecendo ali e deixa a coisa rolar. No que é que isso impacta diretamente, assim, por exemplo, a começar em desempenho da máquina? Se tem muita gente tentando aquelas tentativas constantes. Sim. Ou, pior ainda, se o cara conseguiu acessar, né? Porque a gente sabe que... Tem tentativas dessa que, no caso do VoIP, de forma específica, ele está só tentando pegar uma rota para fazer ligações. Mas tem gente com má fé mesmo, ele quer acessar seus dados ou pegar informações. Então, quais são os principais riscos que uma empresa corre ou que e aí eu tô dando um alerta para você ter cuidado com essas empresas de fundo de quintal, digamos assim, né? Que não estão preocupadas em investir em segurança, não estão preocupadas em ter algo antes do servidor para prevenir aqueles ataques. Então, já tem meio que lhe pergunta, né, João? Mas quais são os principais riscos que uma empresa que não está preocupada com isso corre de alguém conseguir de fato acessar, ou mesmo com desempenho, mesmo que ele não consiga acessar? Como é que isso funciona? Voltando um pouquinho atrás, como você contou a história, acabou de instalar um servidor e já está, vamos dizer, tomando o brute force, né? Principalmente no SSH, que, né, o acesso do console, né? Isso estamos falando de Linux, se for de Windows no RDP, né? Estão sempre fazendo... Isso são scripts que são rodados, né? O pessoal roda, né? Os hackers, às vezes nem hackers, né? Os scripts já estão prontos. É uma pessoa de má fé realmente que está tentando ali, e ele varre as redes, né? Ele varre os IPs. Ele vai tentando literalmente IPs até alguém responder, é isso? Sim. Ele pega um IP começa do 1 até o 999 e vai tentando, até... ele vai varrendo as redes, né? Porque assim, as redes elas são separadas por blocos, né? Então, normalmente eles trabalham com blocos. Aí os blocos têm geolocalização, né? Então, você já tá sabendo aonde é, né? Mas esses tipos de ataques foi o que aconteceu também com o WannaCry, citando de novo, né? Não foi um ataque direcionado. É um ataque que, vamos dizer, que você pode ter ali alguma efetividade mínima, né? É um ataque agora me fugiu a palavra, mas assim, que você... Não, a palavra certa, mas eu vou te explicar de outra forma, né? É um ataque que você varre, né, as redes, e se
Se colar, colou. Se colar, colou. De oportunidade. Ah, legal. De oportunidade. Veio a palavra. A gente já está com uma certa idade, né? E muita coisa na nossa cabeça é complicado. Mas vamos lá, vamos seguindo, né? Sim. Mas é um ataque de oportunidade. Né? E normalmente ele tem um dicionário de senhas ali. Então ele vai tentando até conseguir. Entendi. E se as pessoas usam a senha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí por aí vai, uma hora vão ser pegas, né? Mas eu acho que a questão não é só senha, né? Não é só senha segura. Sim. Né? Como você falou, performance. A gente vai além, né? Você sofrendo brute force de vários locais do mundo, né, distribuídos, a gente já está falando de um denial of access, um DDoS, né? Então tem hora que realmente paralisa o seu sistema de tanta conexão que ele está fazendo no seu servidor, né? E aí a gente tem as proteções, né? E aí falando de proteções, rapidamente, posso prosseguir? Já era a próxima pergunta. O que a gente pode fazer para evitar isso? Né? Então a gente tem proteções aí adversas, né? Um firewall simples talvez não evite uma coisa desse tipo. O que você pode fazer é bloquear ali na parte do firewall IPs por IPs, né? De acordo com o que ele está atuando ali. Conectou 3 vezes e fez 3 conexões simultâneas ali num curto período de tempo, você bloqueia, né? É efetivo? Muitas vezes sim. Mas nesse mundo de hoje a gente não pode contar com uma alternativa só, né? E aí a gente entra no IPS, que é o Intrusion Prevention System, né? E aí tentando não ser tão técnico, né? Mas existe uma proteção maior nos firewalls, né? Que não são os firewalls simples que a gente faz em Linux, acaba sendo Next Generation Firewall, né? A gente está falando aí de um firewall mais robusto, que tem várias camadas de proteção. Sim. Né? Então, você trabalhar com uma camada de proteção só, como eu te falei, um firewall que bloqueia 3 tentativas num período curto de tempo, muitas vezes é efetivo sim, mas você tem que pensar além. Sim. Tá? Você tem que pensar além. E aí tem várias empresas aí que te entregam aí um Next Generation Firewall, né? E aí, voltando um pouquinho naquilo que a gente conversou lá no começo, tem muita empresa e muita gente que começa a rodar os sistemas e que não se preocupa com isso. Sim. Mas a consequência é desastrosa, né? Sim. Porque imagine você perder o histórico. No nosso caso lá, a gente já tem pelo menos 2 backups em locais diferentes, em data centers diferentes, que é outra coisa que muitas vezes eu acho que você deu o primeiro alerta pra gente sobre isso. Não adianta ter um backup dentro do servidor. Muitas vezes não adianta ter um backup no mesmo data center. Eu estou em servidores diferentes, mas estou no mesmo data center. Então, a gente tem que pensar até nisso. Então, eu vou fazer um backup em localizações distintas para que eu tenha, de fato, a segurança que se ocorrer alguma coisa específica aqui, eu tenho em outro local, separado, sem correr riscos. Então, João, imagina... Agora a gente falou aqui de backup, falou de segurança, mas imagina que o cara conseguiu efetivamente acessar teu servidor. Qual o caminho que normalmente ele faz? O que é que a gente... quais são os riscos que a empresa, o servidor, a estrutura corre se o cara conseguir efetivamente acessar o teu sistema? Então, Betânia, eu vou voltar um passo atrás. Você já falou de backup aqui várias vezes, eu vou voltar a falar de backup, né? Ótimo. Então, backup faz parte de um dos pilares da segurança da informação, né? Então, a gente está falando de disponibilidade, integridade, enfim, os pilares que temos aí na parte teórica da cibersegurança, segurança da informação. Sim. Então, você ter backups em vários locais, como você citou já, né? Nem sempre é a forma correta. Não é que não seja incorreta, é correto. Realmente, você vai ter lá uma disponibilidade maior, porque você está armazenando backup em vários locais. Mas o importante é você testar. Sim. Né? E aí eu vou ao encontro do que aconteceu agora, do apagão cibernético. Foi falta de teste. Né? Então, ele publicou uma atualização falta de teste. Agora, imagina você sofrer um ataque, né? Ter um incidente de segurança sério, por exemplo, que criptografe seus dados, né? Aí, vamos restaurar o backup? Vamos. Beleza, o backup está lá na Alemanha, né? Porque eu guardo em vários locais e tal. O local que está mais novo, vamos dizer assim, está na Alemanha. Beleza. Quanto tempo eu levo para trazer esses dados para dentro do meu servidor do Brasil? É aquilo que você já comentou várias vezes comigo do plano de desastre, né? Exato. E tem que ser testado. Sim. Porque de nada adianta você escrever o plano de desastre se você não simula esse desastre. E você
vamos dizer, você conta, né, em tempo, o quanto de tempo que você faz para retornar à sua empresa. Sim. Aí a gente está tratando já de SLA, Não só isso, né? Então, questão financeira mesmo, né? Sim. 1 hora, se demorar um plano de desastre, né? Demora 1 hora para você recuperar, né? Mas 1 hora parada é uma eternidade, meu amigo. Pois é. Principalmente, a gente está falando, a gente provê serviço de telefonia. Eu me comparo muito com um provedor de internet. Pois é. Quando passa 5 minutos sem internet, já deve ter centenas de pessoas ligando lá pro provedor. Conosco é bem parecido. Se a gente parar 5 minutos, o pessoal chove, assim, de mensagem pedindo suporte. Então, 1 hora é uma eternidade. Pois é. Então, esse plano tem que ser testado. Se você precisa ficar... Eu acho que qualquer sistema, né? Sim. Outro dia eu estava vendo um sistema de condomínio, tá? Para gerenciar condomínio, portaria, enfim... rotinas de condomínio. Sim. Quando para, o dono do sistema fica desesperado. O mundo acaba, é muito Entendeu? louco. Olha só, um condomínio, gente. Então, agora imagina aeroportos e tudo mais que parou, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu acho que quanto for mais próximo do online, sim. melhor. O teu plano de mudança, de desastre, tem que ser quase próximo do online. Infelizmente, a gente tem que tratar hoje em dia com isso. Né? Se um mero condomínio precisa de que o sistema esteja 100% online, imagina você que trabalha com VoIP, com asterisco e tudo mais. E falando um pouquinho do teu, né, respondendo a sua pergunta, que eu acabei falando de outra coisa, né? Voltei um pouquinho atrás respondendo a sua pergunta, né? O asterisco, por exemplo, né? Ele roda numa determinada porta, né? Então o firewall ele tem que estar liberado lá a porta para o asterisco, né? E você falou sobre brute force, né? Falou que quando você acaba de instalar um sistema, né? Ele já tá sofrendo ataque ali, e normalmente o ataque é SSH, né? Através do console e tudo mais. No asterisco é de autenticação, né? Eles ficam simulando telefones VoIP e tentando autenticar ali, não é? Isso mesmo, exatamente. Não é? E, além do mais, o asterisco pode ter uma vulnerabilidade, né? Muitas vezes nem divulgada, né? E que foi explorada, vamos dizer, no grupo deles, né? No grupo de hackers, né? Então, é importante você ter uma proteção maior que um firewall, por exemplo, como eu já citei, o IPS. O IPS, ele fica escutando, né? Ele fica escutando o tráfego que está passando na porta aberta. Então, ele consegue detectar se, às vezes, é uma assinatura de um ataque. A gente chama de assinatura de um ataque. É o quê? Uma sequência de caracteres ali que o IPS reconhece como uma assinatura de um ataque. Né? Então, é importante você barrar, como você mesmo falou, antes. Mas depois que você não fez essa proteção e que você foi invadido, aí, voltando à história da vulnerabilidade. Normalmente, o asterisco dentro do seu servidor, né? Está rodando em modo privilegiado, em modo root, né? Claro, tem outras N formas de você rodar ele não root, né? Enjaulado, container e tudo mais. Mas muitas vezes você vê vários servidores aí, principalmente os servidores mais legados, né? Parte mais antiga, está rodando em modo privilegiado até hoje, né? Então, ele conseguiu acesso, injetou o código, né? E fez o ataque foi realmente efetivo, né? Ele tem, normalmente, um shell, né? Ele retorna, normalmente, um shell. Um shell em modo privilegiado, em modo root. E ele já está dentro do seu servidor. E aí é a criatividade do cara que acessou que vai depender do negócio. E não só isso. Se for um servidor solto, uma instância de computação na nuvem, uma VPS num outro provedor, é só você ali. Mas se bem que, às vezes, os provedores não se ligam nisso, né? Chegou naquele provedor e já está na rede interna ali. Se ele jogar ali um analisador de protocolo, não quero enxergar muito, mas enfim, ele consegue enxergar outros servidores que estão ali. Entendeu? Que às vezes o provedor ele não a nuvem não, tá? A nuvem já foi construída dessa forma. Né? Porque você falando aí, eu não tomei meu remédio de pressão hoje de manhã, tá? Eu esqueci de tomar, eu confesso. Então, aí nas carreiras... A nuvem tem uma
um termo, né, um jargão que a gente chama de microsegmentação, Sim. né? Então, ela já foi construída dessa maneira, Sim. né? Não tentando, gente, vender que nuvem é melhor ou pior, não é isso. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com segurança, Sim. né? E aí, se você contrata uma VPS num provedor qualquer aí, e você coloca a gente chama um analisador de protocolo mesmo, para ver o tráfego que está passando, e começa a ver outros IPs ali, é um sinal de alerta. Olha, eu estou escutando, eu estou vendo tráfego de outros servidores aqui. E voltando à história do ataque, ele atacou. Ele está dentro de uma rede que ele consegue enxergar outros servidores, a coisa tende a piorar. Né? Porque ele vai saltando até chegar no objetivo que ele realmente quer. Isso quando a gente está falando de um ataque direcionado. Sim, né? sim. Ele quis realmente te atacar. Sim, não era aquele de oportunidade que a gente comentou ainda há pouco. pouco. De oportunidades, exatamente. Já aprendi, esse de oportunidade não vou esquecer nunca mais. Mas aí pensando agora no que a gente pode fazer de fato para que isso não venha a ocorrer. Como eu falei, eu quero tomar meu remedinho de pressão, não quero ter palpitação, não quero passar mal, Deus me livre. É uma dor de cabeça. O que é que a gente pode fazer em via de regra? Pensa numa estrutura básica de uma empresa. Não é ninguém que tenha muita grana aí para investir. Mas o que é que a gente pode fazer de forma básica para dar esse primeiro passo em termos de segurança dos dados do que está ali naquele servidor? Imagina um cenário de servidor em nuvem, por exemplo. Sim. O que é que a gente, em via de regra, o que é que você recomenda para os clientes que querem dar esse primeiro passo? Assim, a segurança da informação, né? A cibersegurança é muito vasta, né? Sim. Então, assim, você tem várias formas de proteger, né? E valores diferentes, como você mesmo falou. Então, assim, tem muita coisa gratuita, né? Se você procurar, que você consegue te atender, né? Mas tem coisas que realmente, né? Por exemplo, vou falar de novo do IPS, eu acho muito importante. Sim. É uma base de assinaturas que aquilo é atualizada por alguma entidade, uma empresa. Existe até o IPS gratuito, tá? Sim. Então é uma comunidade que mantém aquilo ali. Sim. Forte, né? Mas as empresas, elas trabalham nisso. Né? O dia a dia delas, né? Elas vendem isso. Então elas estão muito mais focadas em descobrir ataques, né? E automaticamente a defesa, né? O antídoto, né? Para te liberar de cada atualização de cada 2 horas. Muito parecido com o que aconteceu aí, mas era uma atualização, né? Enfim, mas tem que ser uma atualização correta, né? Testada, mas nesse caso, né? Se você tem recurso financeiro para ter uma solução dessa, ok. Se não, o que eu recomendo? Seus sistemas têm que estar muito bem testados, têm que estar muito bem instalados, né? Tem que estar muito bem, vamos dizer, configurado o seu servidor. Né? Por exemplo, por que eu vou deixar liberado o acesso ao asterisco, a porta de conexão, por exemplo, do VoIP para a China? A chance de você ter algum cliente na China é bem remota, né? É só se você tiver, né? Ok. E aí, se tiver, você vai lá e abre um IP específico, né? Mas às vezes é IP dinâmico, enfim. Sim. Está se usando muito CGNAT, que é o quê? Sim. A extinção do IPv4, né? A extinção dos IPs. E esse papo vai... né? Mas, enfim, estão extintos. Então, a maioria dos provedores, né? Eles têm o que a gente chama de CGNAT. É o quê? É um IP fictício que você recebe na sua casa ou na sua empresa, mas você sai por um IP... Válido, mas público. É um bloco. Desculpa, sim. É um bloco de IPs. Então, você nunca vai sair por aquele exato IP. Sim, entendi. Antigamente, a gente recebia um IP dinâmico, mas ele não mudava. Só se você desconectasse e conectar de novo. Sim. Hoje em dia, não. Com o advento do CGNAT, que foi uma forma que os provedores criaram para manter o IPv4 ainda, né? Ninguém quer migrar para o IPv6, todo mundo morre de medo. Sim. Né? Então, assim, é complicado você... vai sempre sair por esse IP. A não ser que ele realmente tiver uma empresa, contratar um link dedicado, ele vai receber aquele bloquinho de IPs dele lá. Entendi. Ok. Mas o que eu quis dizer, assim, que existem proteções que você pode fazer, né? Que as pessoas, às vezes, não pensam, né? Então, assim, para que eu vou deixar o meu servidor totalmente aberto ali, né? Para que eu vou deixar ali um acesso root direto?
Por que eu não posso me autenticar com um usuário comum e depois eu virar root, por exemplo? Né? São um dos exemplos. Sim. Então, assim, eu acho que não... falando muito, porque o Asterisk é gratuito, né? Então, falando muito desse mundo de open source e tudo mais, você tem ferramentas. Né? Você tem ferramentas para atender, vamos dizer, as empresas que não têm muito recurso. Sim. Tá? Mas as empresas que têm recurso, realmente recomendo que invistam. Que invistam. É uma coisa que eu sempre falo, João, quando a gente está falando de, por exemplo, estar, um exemplo que tem nada a ver com segurança, mas o estar aqui para mim, falando com você, para mim é investimento. E eu acho que muitas vezes as empresas veem o gasto com segurança como despesa, e não é. Sim, sim. É investimento, porque o prejuízo que você vai ter quando acontece alguma coisa, um desastre como esse, ou alguém invade, ou você perdeu os seus dados, é infinitas vezes maior do que o investimento que você fez em ter um mínimo de segurança. Sim. Então, muitas empresas não veem isso como investimento, mas... eu sempre vi isso como investimento. Entender o que é que a gente pode fazer para melhorar. Tem vezes, pessoal, que a gente bate uns papos aí, a gente faz uma call e fica só pensando em possibilidades. Sim. E aí até o João fala assim, Betânia, agora eu não vou fazer nada, a gente está pensando. E muitas vezes a gente faz isso. A gente pensa primeiro, analisa as melhores possibilidades e só então é que a gente vai colocar alguma coisa efetivamente em prática. Sim. Mas essa questão do ponto de vista, de entender que é necessário e de ver isso como um efetivo investimento, faz toda a diferença na realidade que a pessoa vai enfrentar quando ele está expondo aí, mais uma vez, você colocou muito bem, a gente não está falando de um serviço que está lá escondidinho, né? É um serviço que está exposto na rede, né? Então, está suscetível a ataques a qualquer momento. Qualquer momento, principalmente se você trabalha, foi o que eu falei, com softwares open source, tá? Sim. Não que a comunidade não saiba desenvolver da forma correta. Ele desenvolve, mas os atacantes estão ali para descobrir as vulnerabilidades, tá? E quando você desenvolve algum software dentro de casa, também tem que ser muito bem trabalhado isso, a questão da segurança, já na origem. Sim. Né? Então, assim, você tem que testar aqueles ataques, né? Manjados, né? Vamos falar as palavras manjadas. Um SQL injection, alguma coisa assim. Mas impressionante. Você vê aí no mercado. As pessoas publicam as aplicações, né? Às vezes de app de celular, e não testa nem isso. Né? Então, assim, o fato tem uma posição dentro da cibersegurança de um profissional chamado pentester, né? Não sei se já ouviram falar, penetration test. O nome é estranho aqui pra gente, né? Mas é um teste de penetração, né? Esse profissional tem que ser utilizado. E assim, ele não é um profissional que você vai pagar um salário para ele, não, você vai pagar o projeto. Então, assim, montou seu sistema está a ponto de ser publicado, chama o pentester, né? E não é um firewall de última geração que você vai comprar de uma empresa, não, você vai pagar um pentester para ele testar o seu sistema, né? Então, assim, é importante, né? E aí ele vai ver, vai descobrir as vulnerabilidades e vai te mostrar, né? E o que eu falei, o desenvolvimento desde do início lá, da base do sistema, da base da aplicação, ele tem que ser desenvolvido de forma segura. Né? E o que a gente vê hoje em dia não é bem isso. Né? Aí eu vou ter que abrir meu coração um pouquinho. Já ouviu falar em CI/CD? É muito legal para o desenvolvedor, né? Cara, mas tá bypassando muita coisa que o próprio desenvolvedor chama de burocrático. Ah, não, o pessoal de TI demora... Eu escutei isso, não vou falar quem, mas escutei isso numa palestra pouco tempo atrás, que assim, para dar um bom dia pro pessoal de TI, de infraestrutura, demora 6 meses, né? Para eles responderem um bom dia, né? Então, assim, é burocrático pro lado do desenvolvedor? É. Mas a gente está evitando muita coisa. Sim, é necessário. É burocrático, mas é necessário, né? Porque é exatamente o que você falou, a gente pensa. A gente pensa antes de aplicar alguma mudança, alguma coisa desse tipo. Sim. E o CI/CD não, ele veio com metodologia ágil, não sou contra a metodologia ágil, não é isso, mas ela tem que ser segura. Né? Então você tem que ter as ferramentas para você trabalhar essa metodologia, a metodologia ágil de desenvolvimento, que é constante deployment, não sei se você já viu, né? É assim, eles escrevem um código mesmo com erro.
Não, vou publicar. E aí a gente vai corrigindo no ongoing, a gente vai corrigindo conforme vai achando os erros, né? Sim. Isso é extremamente crítico, porque assim, caramba, você está abrindo brechas aí para N coisas. Então, acho que aí a gente fala de esteira de desenvolvimento, isso aí, né? Sim. Parte de CI/CD e tudo mais. Essa esteira, ela tem que ter pontos de breakpoints, digamos assim, para testar segurança, entendeu? De forma ágil, é possível hoje em dia? Existem ferramentas também para isso, tá? Sim. Porque também a infra tem evoluído, gente. A infra a infra de cibersegurança não é ainda vamos dizer, o elo burocrático do negócio, entendeu? Entendi. Então, os desenvolvedores precisam acreditar um pouco mais no pessoal de infra, pessoal de segurança, né? A gente passou por isso agora, na parte de desenvolvimento, a gente criou um aplicativo de ponto, né? Acho que você acompanhou. Sim. E eu pensei, na minha cabecinha, né? Uhum. Pensei que fosse ser questão assim de um mês para criar o aplicativo. E para a gente lançar a primeira versão usável, foram quase 6 meses. Ó. Então pensei em a gente gastou 6. Por conta disso, porque eu queria usar o aplicativo primeiro para poder entender o que é que estava acontecendo. Sim. Como é que funcionava, se ia parar, se não ia parar. Sim. Então, quando eu comecei a usar, eu disse assim, eita, isso aqui não vai dar bom, não. Aí a gente mudava alguma coisa. Aí eu usava e deu ruim de novo. E a gente ficou nisso muito tempo. Então, assim, o desenvolvimento em si não foi mais demorado, talvez. A gente passou muito tempo corrigindo isso que você falou. Não dá para lançar uma coisa com um monte de erros, né? E ainda assim, de vez em quando a gente pega. Então, assim, foi todo esse critério para deixar ele redondinho, com tudo que precisava, testado, muito testado, e ainda assim, de vez em quando a gente pega erro. Sim. Então, assim, é um negócio que a gente tem, de fato, que tá constantemente preocupado. E a outra coisa, a gente já tá caminhando aqui pro final, mas eu não posso deixar de perguntar isso. Vez em quando a gente pega alguém que diz assim, não, mas eu já tenho um sistema de segurança. Só que foi um negócio que ele fez lá 3 anos atrás. Sim. Adianta desatualizado. Então, agora você chegou. Adianta de muita coisa, pensando no tanto que a gente está vendo aí de atualização. Quem tá lá para fazer o mal tá se atualizando todo dia, só que a gente não lembra disso, né? Sim. E a gente termina deixando o nosso desatualizado. Sim. Adianta de muita coisa um sistema que a gente pensou em segurança 3 anos atrás, hoje? Então, não adianta se você deixar ele aberto. Sim. Né? Aí tem também as ferramentas, né, as proteções necessárias para os sistemas legados. Sim. Né? Então, o WAF, por exemplo, é um outro... Desculpa os termos técnicos, mas tem que falar, porque são produtos da área, né? Sim. O WAF é o Web Application Firewall. Então, você está tratando ali ataques de aplicação web, né? E SQL Injection é um deles, né? Então, é uma alternativa aí para esses legados, né? Esses sistemas legados, que o próprio... Né, o cliente ou a própria empresa não quer atualizar. Sim. Não, está rodando muito bem, não vou pagar para lançar uma versão nova, está rodando... Né, tranquilo, então você tem que manter o teu sistema na retaguarda ali, desculpa, no front-end, na parte da frente, né, segura, né, já que a retaguarda já não é tão segura assim, é legada, como você falou, deve estar rodando CentOS, CentOS, deve estar rodando uma coisa muito antiga, né, PHP antigo, PHP costuma ter vulnerabilidade. Eu lembrei agora do meu sogro, que ele programava em COBOL. Pois é. Mas o COBOL tinha umas coisas legais. É sério. Por exemplo, ele evita o SQL Injection. Aí, tá vendo? Sabe por quê? Porque os campos dele, quando você... Né, campo não, variáveis. As variáveis, quando você diz para o COBOL, essa variável é do tipo texto, por exemplo. Né, você diz o tamanho do texto. Ou seja, às vezes no SQL Injection, você tem que botar um monte de comandos de SQL né, naquele texto, por exemplo, nome do usuário. Sim. Ele está esperando 10 posições. Sim. O COBOL está esperando 10 posições. Né? Já as outras linguagens, não. É modo string e acabou. String infinita, entendeu? Entendi. Então, se você não tratar isso, né, aí você tem outras formas de tratar, é claro. Mas o COBOL já tratava isso na fonte. Entendi. Né? Então, assim... É antigo, mas já se pensava em outras coisas desde aquela época. Né? E aí, João, para a gente, novamente, já para a gente entrar no finalzinho aqui da conversa, uma coisa que me preocupa é que, assim, como a Falifaz tem o sistema de telefonia e nós somos parceiros do Bitrix 24, de vez em quando surgem pessoas que querem fazer integrações com sistemas. Sim. E aí, pensando ainda nessa questão de segurança,
é uma coisa que de vez em quando me preocupa, porque a gente tem sistemas com APIs e sistemas com APIs até relativamente boas. É uma coisa que de vez em quando a gente pega também, que é o cliente quer fazer uma integração completa, mas a API só tem leitura. Sim. Então ela não sinaliza se teve alguma atualização. Aí você tem que ficar varrendo as informações todas o tempo todo para verificar alguma coisa que foi atualizada. Isso é uma loucura. Quando dá para fazer, porque imagina um banco de dados aí com 50 mil clientes, com cada cliente desse aí com 30 informações diferentes. É praticamente impossível você manter efetivamente atualizado, varrendo tudo o tempo todo. Mas outra coisa que me preocupa são essas conexões via API, que muitas vezes com um simples acesso de usuário sem você tem acesso à API inteira. Então assim, para quem está pensando em fazer integração, ou que você nem contratou, alguém que não contratou ainda um sistema, por exemplo, o que é que você poderia dizer assim, que a gente deve validar em termos de olha lá a API do cara, vê como é que é a conexão via API, né? É um usuário e senha, é um token, tem uma chave, tem um token de acesso. Então, o que é que você diria assim, em termos de segurança para a pessoa? Eu vou olhar para um sistema agora para contratar. Tem alguma recomendação que a gente possa dar para dizer assim, esse aqui é um caminho mais seguro? Você pode ficar mais tranquilo um pouquinho pensando nesse aspecto? Então, tem N caminhos, né? Mas a API, né? A forma de você integrar sistemas com terceiros, né? Você está confiando um pouco da sua infraestrutura, do seu sistema ao terceiro. Então, se o terceiro, né, não sei, as grandes empresas, às vezes, elas omitem o que ela tem de infraestrutura. É muito difícil ela dizer, eu tenho tal empresa, né, tal faro aqui na frente, tal IPS aqui na frente, e tá seguro. E de nada também adianta, né, você rodar com uma Ferrari e não ter um piloto apropriado para isso, né? Então é a mesma coisa no caso da melhor ferramenta de cibersegurança que você achar no mercado, né? Se você não souber operar, também não adianta de nada. Mas voltando ao papo da API, né? Então, o seu lado, pelo menos, tem que estar seguro. Né? Entendi. Né? E o lado de lá você tem que desconfiar o máximo, que é o tal do Zero Trust, né? É um termo também do mercado. Você tem que desconfiar totalmente naquilo ali e tem que manter vamos dizer, a comunicação ali mais segura possível. Pergunta para o seu terceiro se pode fechar uma VPN, por exemplo. Que aí você tem certeza, por mais que mas é HTTPS, já é SSL, já tem certificado SSL, mas enfim, é seguro morreu de velho, né? Se o teu terceiro falar, não consigo fazer uma VPN com você, melhor, vai por mim, né? Então tem formas, né? E sempre é um consultor de segurança da informação, um consultor de cibersegurança que você chame. Ele vai te dar essas alternativas, né? Coisas que, assim, às vezes você, desenvolvedor de software, empresário, o que for, você não está vislumbrando isso. Você está, não é conexão HTTPS, é SSL, então tá legal, né? Tá criptografado, mas vamos fechar um pouco mais, vamos validar um pouco mais isso aí, né? Então, assim, mas a API de terceiras, você está confiando uma parte do teu sistema a ela. Se, por exemplo, ele tiver um problema de infraestrutura e a sua aplicação está lá toda hora consultando a API dele, ele tiver um erro de infraestrutura, não é ataque, não é nada, ele paralisou, caiu um servidor, né? Como é que você vai tratar isso? Aí vem um plano, né? Aquele plano de recovery também tem que estar contido isso. Qual vai ser o plano B? Eu vou conectar aqui pelo outro local para chegar lá, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar esses cuidados, né? Essa é a minha opinião. Legal. João, para a gente finalizar, tem alguma recomendação que você queira deixar para a galera que está nos acompanhando, assistindo parte, ou todo esse conteúdo que foi, acredito, bem instrutivo para todo mundo. Para mim foi incrível bater esse papo aqui com você. Mas para a gente finalizar, tem alguma dica, alguma recomendação que você possa dar, além de procurar um profissional que entenda, de fato, para validar e para construir essa base que dê essa segurança necessária, mas tem alguma recomendação que você queira dar? E, logicamente, também, para a gente encerrar, se você quiser deixar, não sei, um e-mail, um telefone, um site, alguma coisa para as pessoas poderem entrar em contato com você, se é que você vai ter
a disponibilidade, né? Mas Sim, se você quiser deixar, também está disponível aí para você. Tranquilo. Então, recomendação, né? Sim. Além das que eu já Sim, falei, né? sim. Eu acho que é o seguinte, você tem que pensar em segurança desde a hora que você acordou, né? Na sua casa, no seu notebook que você usa, o seu antivírus já está desatualizado, o seu antivírus não é de um fabricante, vamos dizer, legal, que está dentro das listas lá, porque existem órgãos que testam, né? Os antivírus e testa ataque, testa um monte de coisa. A AV-Test é um deles, né? Estou falando de antivírus, de coisa bem simples, que está no seu computador aí, né? Então você tem que pensar desde já, né? E aí quando você vai aumentar esse leque, falar de infraestrutura, né, da sua empresa, dos seus servidores, aí você tem que pensar muito além do que o antivírus, né? Então assim, é a base de tudo. Se você começar a pensar desde do momento que você acorda, em segurança, a sua senha, não salvar sua senha dentro de um notepad, dentro do celular, por exemplo, né? Então, assim, existem cofres de senha, e aí a gente vai... Esse papo não vai acabar hoje. Sim, sim. Mas tem que pensar o básico, né? Tem que pensar o básico. Você não fecha a sua casa com uma chave, uma fechadura, você dá a chave para terceiro, você não dá. É a mesma coisa, a sua senha, o seu computador, você tem que pensar nisso tudo. Legal. Como é que eu protejo? Eu protejo minha casa com a chave, com a fechadura, com a chave. Ah, mas eu coloquei um trinco aqui diferente, só fecha por dentro. Já é uma segurança maior. Sim. Então, assim, é uma analogia muito parecida. Sim, né? sim, perfeito. Tá? Entendi. E sobre o meu contato, eu... Como trabalho na área de segurança, e eu também pessoalmente não gosto muito de rede social, né? Eu só tenho perfil no LinkedIn. Ah, muito bem. Tá? Aí você pode colocar aí embaixo. Isso, depois a gente coloca lá no rodapé o LinkedIn do João. Se alguém quiser me contactar. Ou do Pacheco. Lembrei. Só vou chamar de Pacheco agora. Maravilha. E se precisarem, né, de algum auxílio, alguma ajuda, eu estou aqui à disposição. Legal. Né? Então, João, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Foi um prazer. Para quem não era informação necessária, mas eu estou de passagem aqui no Rio de Janeiro. E aí, na primeira oportunidade que eu tive de falar com o João, acho que nos primeiros dias que eu cheguei aqui, eu já falei, João, se você tiver um tempinho, vamos marcar, nem que seja para a gente papear assim, um pouquinho, só sentar, tomar um café. Mas aí, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de estar juntos aqui e compartilhar um pouquinho da informação que o João tem com vocês. E para mim foi muito instrutivo. Só tenho a agradecer a você a ter aceito o meu convite, estar aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado, João, mais uma vez. De nada, foi um prazer. E a gente, vou lhe aperrear muito ainda, se Deus quiser. Pessoal, até a próxima então. João, se quiser se despedir do pessoal, é agora. Agradeço também o tempo que vocês, né, usaram aí para assistir aqui o podcast. Eu acho que vai ser válido, sabe? Para quem... falei algumas alternativas, né, algumas ferramentas, né, de forma superficial. Não me aprofundei, né, para não ser aquela coisa massiva, técnica e tudo mais. Mas eu acho que é de grande proveito para vocês iniciarem, dar um pontapé. Poxa, mas que ele falou de IPS, o que é isso? Pô, busca lá, busca a informação, o que é IPS? Ah, ele falou de UAF, o que é UAF? Busca lá, procura se aprofundar. O conhecimento é tudo, né, gente? E o conhecimento está aberto aí hoje em dia, né? Então, legal. É isso que eu tenho para dizer aí, para encerrar. Excelente. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e até o próximo vídeo. Um abraço.